iniciando mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. 2018 é o ano de nossa 25ª Convenção Nacional Rosa Cruz. Aproveito o momento para convidá-lo a vir participar conosco nesta jornada, que será realizada em Curitiba, de 10 a 13 de outubro, com o tema Ética, Pessoa e Sociedade, a Força da Unidade. Informações sobre inscrições e programação você pode encontrar aqui em nosso site. Contamos com a participação de todos. Hoje vamos conversar sobre misticismo e saúde, e quem está conosco é Soror Caterine Dombrowski, que é médica da família e comunidade e especializanda em medicina paliativa. Confira! Soror Caterine, bem-vinda ao programa Presença e Harmonia e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Soror, então já que vamos falar de misticismo e saúde, você pode começar definindo para nós o que é misticismo? Sim, a palavra misticismo, ela deriva da palavra grega místicos, que significa estudo dos mistérios da vida. Então não é nada que seja relacionado à religião ou alguma coisa muito oculta. Para os Rosacruzes, isso daí tem uma relação tanto teórica quanto prática. A parte teórica relaciona ao estudo dos mistérios da natureza, do homem e do universo. E na parte prática, ela está relacionada à aplicação dessas leis que nós estudamos. E isso proporciona uma vida mais feliz e que possa trazer mais bem-estar para as nossas vidas. O misticismo também proporciona uma união com o absoluto, também chamado de iluminação, expansão de consciência. E também ele favorece o entendimento do nosso propósito de nossas vidas, por que nós estamos aqui e o que devemos fazer nessa encarnação. E Soror, qual que é a relação então de misticismo e saúde? Então, a Organização Mundial de Saúde define a saúde como sendo um bem-estar físico, mental e social, e não só uma ausência de doenças. E o misticismo, ele favorece esse bem-estar em todos os aspectos de nossa vida, favorecendo uma harmonia no nosso organismo. O estudo do misticismo também favorece um bem-estar espiritual, que mesmo que não esteja definido pela Organização Mundial de Saúde, ele está relacionado com as outras fases do bem-estar. Então, o misticismo ele tem uma influência muito importante para a nossa saúde e ele se relaciona tanto não só para evitar as doenças, mas também para combater elas em todos os aspectos. É nesse sentido, então, que a gente pode dizer que o misticismo influencia na nossa saúde? O misticismo ele influencia na saúde de diversas maneiras, não só para combater as doenças, mas para evitar elas. Eu costumo brincar com os meus colegas de trabalho que eu nunca costumo ficar doente e realmente é verdade, até um resfriado para mim é difícil, porque assim, são práticas simples que podem ser feitas no cotidiano, um pouquinho cada dia, e isso acaba influenciando e mantendo um equilíbrio no nosso organismo. No misticismo, nós aprendemos diversas práticas e técnicas que, se aplicadas de forma correta e com disciplina, vai favorecer a nossa saúde e o nosso bem-estar. Perfeito. E quais práticas místicas de cura nós podemos incluir na nossa vida para combater os problemas de saúde? Acho que diversas práticas podem ser utilizadas, não só para combater os problemas de saúde, mas para evitar que esses problemas surjam em nossas vidas. E a questão é tornar isso um hábito, uma coisa frequente. Por exemplo, nós tornamos o hábito de lavar as mãos todo momento, porque nós sabemos que vou lá, eu lavo a mão e com isso estou evitando doenças, além por uma questão de higiene. Então a prática do misticismo, ele tem que ser uns exercícios que nós temos que tornar como um hábito, para ser de uma forma diária para evitar essas doenças. Muitas pessoas, elas esperam se aposentar, chegar a determinada idade para começar a praticar o misticismo. Eu ouço gente falar, agora eu não tenho tempo, né? Eu vou esperar quando ficar mais velho, mas na verdade a gente tem que, na minha opinião, começar desde jovem, desde sempre, quando sentir o chamado, né?
porque isso vai manter um maior nível de saúde, um maior nível de bem-estar. E são práticas simples, que se praticadas o tempo inteiro, a gente consegue trazer o bem-estar. Por exemplo, eu começo todo dia uns minutinhos de entoação de sons vocálicos, mais uns minutos de meditação, alguns minutos de visualização, respiração consciente, sem contar que se eu acabar conhecendo os ciclos da minha saúde, eu consigo estar pensando com relação a qual é a melhor época para fazer determinado procedimento, com relação até aos meus hormônios, o que eu posso estar fazendo para não desregular eles. E também a prática do pensamento positivo, sempre tendo consciência dos nossos pensamentos, que é uma coisa que tem que ser constante. Isso sempre acaba trazendo benefícios para a nossa saúde. Então, entre essas práticas, como a respiração ela pode estar associada a esse benefício da nossa saúde? Então, antes de falar sobre a respiração, eu gostaria de estar propondo um experimento. Tá? Então, assim, eu vou pedir para você colocar a sua mão direita, tá? No lugar onde você sente que teu corpo mais se move com a respiração. Tá? Geralmente é o abdômen. E a mão esquerda no segundo lugar que mais se move com a respiração. Aí você sente a sua respiração, tá? Agora, você vai pegar a tua mão esquerda, vai apertar com bastante força. Aperta, concentra nessa mão e sente, tá? Aí, o que a gente costuma sentir quando acontece isso? As pessoas relatam. O coração acelera um pouco, a respiração ela fica um pouquinho mais curta, além de sentir a dor na mão, é uma tensão que a gente sente. E agora, então, vamos fazer de uma forma diferente. Ao mesmo tempo, mantém a mão e essa mão continua apertando. Só que agora, quando a gente vai inalar, o ar vai entrar pelas narinas, vai chegar até os pulmões e você vai visualizar essa tua respiração indo até a mão, ao mesmo tempo que você aperta. Então, vamos lá. Respira. E o ar vai até a sua mão. Você aperta e o ar vai indo até a sua mão. Então, assim, o que a gente pode sentir com isso? A nossa respiração não ficou curta como estava antes. Ela fica mais fluida. A mão, aquela sensação de dor, não é a mesma dor que a gente sentiu antes, né? O coração não acelera. Então, através da respiração, a gente consegue ficar de uma forma mais fluida. A gente libera a tensão, essa tensão que é provocada pela dor, pelo sofrimento. Então, a respiração consciente, a gente emprega amabilidade, gentileza. Eu consigo trazer isso para o meu organismo. Então, eu evito que esse sofrimento que acontece muito, evito que se torne uma batalha, porque eu não me fixo nele. Eu aceito, trago para o meu corpo e me concentro naquela área que eu sinto que tenho mais tensão. A respiração também é muito importante, que é onde a gente pensa, a gente inala, traz coisas para a gente. E quando a gente exala, a gente solta a tensão. Por exemplo, quando a gente está fazendo alguma atividade física, não tem aquele momento que a gente sempre tem que exalar, tanto faz yoga, pilates, qualquer exercício, até mesmo uma academia, tem um momento que a gente exala. E quando a gente solta o ar, é quando a gente está liberando a tensão. E a gente pode fazer isso de forma consciente. E no misticismo, a gente aprende a lidar com a respiração dessa maneira, né? A gente aprende o controle da respiração, de forma que eu possa trazer esse benefício para a minha vida, um benefício para o meu cotidiano, né? E Soro, como a meditação pode influenciar no nosso organismo? Muitos estudos, eles vêm sendo feitos na área de meditação. Por exemplo, se eu pesquisar nas maiores bases de dados da área de saúde, a palavra-chave meditação, atualmente eu encontro cerca de 10.000 artigos. A gente pode até considerar bastante, mas é pouco se comparar com o tempo que existe essa prática e os benefícios que ela traz. E a maioria desses artigos são bem recentes, então só agora que a ciência está admitindo os benefícios. Por exemplo, já na década de 70, já foram iniciados alguns estudos onde mostrava que os meditadores, quem meditava há mais tempo, tinha um maior nível de absorção atencional. O que significa isso? Que os meditadores
tinham menos devaneios. Esses devaneios são os pensamentos aleatórios que a gente tem ao longo do dia. Por exemplo, quando alguém vem falar com a gente e a pessoa pergunta, e aí, no que você está pensando? Eu falo, não sei, estou pensando na vida. Quando a gente não sabe o que está pensando. Então, assim, esses meditadores tinham menos desses devaneios. E foi correlacionado, quanto menos devaneio, maior bem-estar eu tenho. E lembrando ali, o bem-estar está relacionado à saúde, né? Também tem um outro estudo que foi feito em pacientes que tinham depressão, que eles já estavam tratados e eles precisavam de uso de medicamentos para evitar as recaídas. Então, foi mostrado que não houve diferença estatística entre os pacientes que usaram medicamentos e os pacientes que só praticaram meditação. Então, tem um benefício importante. Claro que tudo tem que ser acompanhamento médico certinho. A meditação, ela também pode proporcionar uma melhor adaptação ao estresse. Foi feito um estudo onde pegaram os meditadores e fizeram alguns estímulos estressores para eles. E foi notado que quando eles paravam de dar esse estímulo estressor, mais rapidamente voltava a frequência cardíaca ao normal. Quando a gente está estressado, o coração acelera, a respiração acelera e essa adaptação ao estresse é muito mais rápida em quem medita. Então o batimento cardíaco voltava ao normal, a respiração voltava ao normal. Isso prova que através da meditação nós conseguimos manter um estado do metabolismo mais baixo, com o batimento cardíaco mais baixo, a frequência respiratória mais baixa, ao mesmo tempo que nós conseguimos manter a mente atenta, né? E hoje em dia também tem muita gente que tem insônia. E foi verificado que a meditação ajuda no tratamento para a insônia. Ela diminui aqueles devaneios que eu já comentei anteriormente, que eles dificultam para dormir, e ela também diminui as famosas ruminações de pensamento. Uma ruminação de pensamento, ela seria como? Por exemplo, hoje eu carreguei bastante caixa, né? E aí eu fiz bastante esforço e eu tô achando que eu vou ficar com dor nas costas. Veja, eu não tive dor nas costas ainda, mas eu tô achando que eu vou ficar com dor nas costas e à noite eu tinha um jantar marcado com os amigos, mas eu não vou poder ir porque eu vou ficar com dor nas costas, mas eu queria ir no jantar e assim eu fico nesse pensamento e não saio. Essa é a ruminação de pensamento. Isso pode ser até mais sofrido do que a própria dor em si. Eu acabo sofrendo mais pelo que eu acabo provocando. Então, para os meditadores, eles conseguem controlar melhor os pensamentos. Então, diminui toda essa ruminação, diminui os devaneios, é uma maior sensação de bem-estar, diminui a liberação do hormônio do estresse, diminui a liberação de cortisol, adrenalina. Então, tem benefícios, com certeza, na nossa saúde. Uma observação também é que a Inglaterra ela criou uma política pública de incentivo à meditação. Eles vão ensinar a meditação nas escolas, nos ambientes de trabalho, nos presídios. Então, assim, é uma coisa para a gente refletir. Poxa, se um país desenvolvido criou uma política pública para a meditação, é porque realmente traz benefícios para as nossas vidas. E no começo da nossa conversa você falou a respeito dos sons vocálicos. Então, como que os sons vocálicos atuam no nosso corpo para gerar saúde? Os sons vocálicos, eles atuam principalmente através da vibração, das formas vibratórias. Por exemplo, quando nós emitimos um som, nosso tórax vibra, nossa garganta vibra, acaba vibrando com isso. E essas ondas sonoras que acabamos provocando, elas chegam até os nossos tímpanos, que ele vibra e produz um estímulo ao nosso cérebro. E aí que acaba sendo traduzido. Também a gente não pode esquecer que o nosso corpo é feito 70% de água, né? E com isso teve um experimento que foi feito pelo Masaru Emoto, que ele demonstrou a alteração das moléculas de água com as vibrações. Então o que ele fez? Ele pegou algumas porções de água e submeteu algumas emoções, elogios, xingamentos, e depois ele observou no microscópio eletrônico como teve essas alterações, né? As submetidas a palavras boas e elogios estavam com uma conformação mais harmoniosa, os cristais de água estavam harmoniosos, bonitos para a gente olhar.
E já os cristais de água que se foram submetidos a palavras ruins, xingamentos, eles estavam mais feios. Então, pense no que isso não pode estar alterando no nosso organismo, as vibrações, as palavras, o som vocálico. E o objetivo do som vocálico é criar uma harmonia no corpo, tanto no físico, emocional, psíquico. E os sons vocálicos, eles são muito bem estudados em determinado grau da nossa ordem. Sim. Também, né? Isso. E qual a influência dos ciclos na saúde? Os ciclos, a gente pode considerar ele como sendo ondas, algo meio periódico, que eles acabam se repetindo, né, em determinadas épocas. E esses ciclos, eles possuem algumas influências no nosso organismo, né, como um todo. Dá um exemplo, principalmente com relação às glândulas endócrinas, que elas secretam os hormônios. E esses hormônios vão diretamente na corrente sanguínea e eles causam alterações no nosso organismo, né? Tanto para bem ou para mal, dependendo da quantidade, né? E, por exemplo, esses hormônios, eles são regulados por um ritmo que a gente chama de ritmo circadiano, que é um ritmo que se repete a cada 24 horas, mais ou menos. O ritmo circadiano está presente em toda a natureza, né? No ser humano, nos vegetais, animais, e ele sofre diversas influências, tanto pela iluminação do sol, pela noite, pelas marés, tudo mais, sofre a influência. Dá um exemplo. Nós temos o hormônio do estresse, né, que é o cortisol, ele tem o pico máximo no período da manhã. E aí, quando vai chegando à noite, ele diminui, porque a gente precisa dormir. Ele diminui e a melatonina aumenta, né? Só que se a gente, no período noturno, começar a ver muito estímulo, coisas violentas, coisas que causam estresse, e o nosso pensamento pensa que aquilo é real, isso acaba aumentando o nível de cortisol, inibe a melatonina e dá insônia. Então, a gente não consegue dormir. Então, tem diversos estímulos que tem no nosso organismo. Por exemplo, também, se a gente toma café ou toma álcool à noite, também diminui a melatonina. Então, é importante a gente saber algumas coisas com relação aos ciclos para ter uma melhor qualidade de vida. Outra coisa, por exemplo, o coração, ele funciona de melhor maneira às 4 horas da tarde. Então, nesse momento, a gente sabe, opa, então eu vou fazer uma atividade física, esse horário, se eu puder, vai ser melhor para mim. A secreção de insulina pelo pâncreas é mais alta no meio-dia. Então, nesse horário que a gente almoça, então é interessante estar em harmonia com o teu próprio organismo. A lua, ela também tem uma influência bem marcante sobre o nosso organismo, porque a gente pensa assim, poxa, se a lua influencia as águas e as marés, por que não vai influenciar as águas do nosso corpo? Então, alguns estudos, são poucos, mas já começaram a ser feitos nesse sentido. Por exemplo, foi visto que o risco de sangramento gastrointestinal aumenta na lua cheia. Assim como tem estudos que mostraram que o risco de incêndio intencional pelas pessoas também está maior na lua cheia, né? E outras coisas que realmente foi feito um outro estudo da influência da lua no nosso sono, na lua cheia também foi visto que diminui a secreção da melatonina e as pessoas demoram mais tempo para dormir, uma média de 5 minutos. E a sensação que as pessoas têm é que dormiram menos nas noites de lua cheia. E também ocorre redução nas que a gente chama, nas chamadas ondas delta. Essas ondas delta são responsáveis pela secreção de alguns hormônios, como o hormônio do crescimento. Então, há uma redução de secreção de hormônios justamente nesse período. Então, é importante a gente saber, opa, está na lua cheia, né? Então, vou ter mais dificuldade para dormir, então meditar um pouquinho mais, ou prolongar, né, um pouquinho esse meu período, porque isso acaba influenciando de uma forma ou outra o nosso organismo. A questão é a gente tem as informações e tem que saber como usar essas informações. E também, dependendo da fase da lua, ela acaba causando mais inchaço, mais dores, né, no nosso organismo. Em relação aos pensamentos, né? Você também já comentou um pouquinho, mas sobre a energia que a gente emite a partir dos nossos pensamentos. Isso pode interferir na nossa saúde? Com certeza.
Já foi provado que alguns tipos de pensamentos facilitam determinadas doenças. Pessoas mais pessimistas têm mais doenças do que pessoas mais otimistas. Isso também porque conforme a gente pensa, a gente causa mais sofrimento e esse sofrimento é real. Por exemplo, se eu sou uma pessoa pessimista, eu tenho um compromisso lá do outro lado da cidade, lá no horário de pico, né? Eu já fico pensando, poxa, vou pegar trânsito, vou me estressar, vai que eu bato o carro. E isso para minha mente é real. Então eu acabo liberando hormônios de estresse, né? E isso faz mal para o organismo. Agora, por exemplo, se eu tenho uma consciência do meu pensamento, já quando eu estou no comecinho desse pensamento, poxa, eu estou sentindo alguma coisa de errado, eu vou mudar esse pensamento. Eu já percebo, não, vamos alterar esse pensamento, vamos aproveitar, vou ficar no trânsito, vou aproveitar para fazer uma coisa útil, escutar um audiolivro, posso aproveitar e escutar uma música boa, vamos aproveitar, transformar esse momento que seria de estresse em um momento prazeroso. E isso é muito importante para a nossa saúde, quanto mais estresse, mais doenças e menos bem-estar. E às vezes, até esse sofrimento, realmente a gente fica muito preso nesses sofrimentos. A gente pensa muito nele, ficamos fixos nesse sofrimento e conforme mais a gente fica fixo, a gente não vai vencer a batalha. Porque eu penso, eu quero ganhar a minha dor, eu quero ganhar do meu sofrimento, eu não vou esquecer daquilo. Mas se eu acolho esse pensamento, se eu acolho esse sofrimento, a dor, com amabilidade, gentileza, eu aceito, aí sim eu consigo transmutar aquilo que eu sinto para alguma coisa positiva, para trazer benefícios para a minha vida. E nesse sentido, a gente pode dizer que hoje existe um diálogo entre as racionalidades científicas e as não científicas no campo da medicina? Sim, principalmente no Brasil. Em 91, o Instituto de Medicina Social da UERJ criou um campo de pesquisa chamado Racionalidades Médicas. Hoje, esse campo de pesquisa está ampliado em várias universidades do Brasil. O que eles faziam? Eles juntavam áreas de pesquisa, como a medicina ortodoxa, a Ayurveda, homeopatia, medicina tradicional chinesa, né? E faziam estudos comparando elas, tanto da parte de ciências humanas, como a parte de diagnóstico, terapêutica, e a influência que isso tem no nosso organismo. Além disso, hoje em dia, as pessoas elas sentem uma necessidade de um tratamento, né, que trate a pessoa como um todo. A medicina hoje em dia está voltando, a medicina tradicional, ortodoxa, ela está voltando para essas raízes, principalmente na parte de medicina de família. Mas isso é visto muito nas terapias complementares, ver a pessoa como um todo, a raiz dos seus problemas, não simplesmente como um órgão, como uma doença, porque cada pessoa tem uma experiência de doença. Duas pessoas podem ter a mesma doença, pode ser duas pessoas com hipertensão arterial, mas cada pessoa vai ver a sua doença de uma forma diferente, pelo contexto em que ela vive. Uma pode ver a doença como tudo bem, eu tenho a doença. A outra pode ter um vizinho que faleceu, que teve essa doença, então já reage de uma forma diferente. E esse diálogo é muito importante, porque as pessoas precisam disso. E a gente tem que pensar no bem-estar do paciente. Além disso, agora recentemente, em 2015, com base em todos os estudos que já foram feitos, foi atualizada a Política Nacional de Terapias Complementares no Brasil, foi atualizada, então abrangendo mais. E isso é muito importante, porque a gente pensa no bem-estar do paciente, né? Sem contar que essas terapias complementares são baixíssimo custo, né? Então, no âmbito de SUS, é muito bom também. Com certeza. E Soror, qual o conceito de saúde na mística Rosa Cruz? Bom, na mística da Rosa Cruz, nós devemos cooperar com as leis naturais e tirar todo o comportamento que vá de encontro à ação que elas exercem em nós. Devemos manter um equilíbrio em nossa vida, algo harmonioso, evitar o excesso de determinados alimentos e bebidas, realizar a atividade física de forma moderada, né? Pensamentos sempre positivos.
Aqui vale aquela máxima, mente sã, corpo são. No misticismo Rosa Cruz, nós sempre buscamos ter um equilíbrio em todas as fases de nossa vida. E para você, Sora, como que você utiliza o misticismo na sua rotina? Bom, primeiramente eu uso o misticismo para a questão da saúde minha pessoal, né? Porque não adianta eu tentar aliviar o sofrimento de uma outra pessoa se eu estou doente. O paciente sabe quando o médico está doente, quando o médico não está mal. E depois eu uso de acordo com o vínculo que eu tenho com cada pessoa, cada paciente, sempre respeitando muito a abertura de cada um. Já cheguei a indicar meditação e respiração consciente para alguns pacientes, teve ótimos resultados na época. E também o misticismo, ele me ajudou muito para a questão de abordar espiritualidade com os pacientes. Eu atendo bastante paciente em cuidado paliativo, em final de vida, e nessa fase é muito importante a gente estar abordando a espiritualidade, porque se o paciente não tem uma questão espiritual bem resolvida, isso é uma causa de sofrimento. Então é importante a gente estar conversando e não confundir espiritualidade com religiosidade. E nisso o misticismo me ajudou muito nesse embasamento. Sora, eu agradeço muito sua participação aqui conosco, suas contribuições. Espero que tenhamos outras oportunidades para conversar. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Imagina, obrigada. Aproveito para lembrar do nosso e-mail presençaharmonia@morte.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda.